Olá, queridos ouvintes. Está começando o programa Jesus por Emmanuel. Estamos estudando o livro Caminho, Verdade e Vida, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Hoje vamos estudar o capítulo 54 com o tema A Videira. Eu sou Patrícia Rose e farei o estudo com vocês. O capítulo começa: Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador, Jesus. Isso está em João, capítulo 15, versículo 1. Ele diz: Emmanuel, Deus é o Criador eterno, cujos desígnios permanecem insondáveis a nós outros. Pelo seu amor desvelado, criam-se todos os seres. Por sua sabedoria, movem-se os mundos no ilimitado. Pequena e obscura, a terra não pode perscrutar a grandeza divina. O Pai, entretanto, envolve-nos a todos nas vibrações de sua bondade gloriosa. Ele é a alma de tudo, a essência do universo. Permanecemos no campo terrestre de que ele é dono e supremo dispensador. No entanto, para que lhe sintamos a presença em nossa compreensão limitada, concedeu-nos Jesus como sua personificação máxima. Útil seria que o homem observasse no planeta a sua imensa escola de trabalho. E todos nós, perante a grandeza universal, devemos reconhecer a nossa condição de seres humildes, necessitados de aprimoramento e iluminação. Dentro de nossa pequenez, sucumbiríamos de fome espiritual, estacionados na sombra da ignorância, não fosse essa videira da verdade e do amor que o Supremo Senhor nos concedeu em Jesus Cristo. De sua seiva divina procedem todas as nossas realizações elevadas nos serviços da terra. Alimentados por essa fonte sublime, compete-nos reconhecer que sem o Cristo, as organizações do mundo se perderiam por falta de base. Nele encontramos o pão vivo das almas e, desde o princípio, o seu amor infinito no orbe terrestre é o fundamento divino de todas as verdades da vida. Então, meus amigos, vamos agora estudar essa parte nesse capítulo que chamamos A Videira. E aí eu começo conversando com vocês, dizendo o que está contido em João capítulo 8, versículo 12. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. E nessa situação nós vemos Tomé, perguntando para Jesus. Ele estava em companhia dos apóstolos, sentado à mesa depois da ceia da noite, e pergunta: Jesus, como podemos saber o caminho? E aí ele vem e diz assim: Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. João 14, versículos 5 e 6. Ninguém vai ao Pai senão passar por Jesus. E passar por Jesus é necessário entender a sua proposta. O apóstolo Filipe foi aquele que, como nós, nos momentos de dificuldade, pediu: mostra-nos o Pai. Isso está também em João capítulo 14, versículo 8. E é um pedido até inocente. Estaria tudo certo se a resposta de Jesus não fosse: estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Filipe. Quem me vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai? Então, isso mostra que os próprios apóstolos não entendiam a proposta de Jesus, não percebiam que ele era a imagem de Deus, era a bondade que ele vinha nos fazer compreender, através da sua personificação máxima, como está no texto de Emmanuel. Até hoje nós temos dúvidas em entender a proposta de Jesus, principalmente também cumpri-la. Então, o que nós vemos? Jesus é a porta estreita que temos que atravessar. Filipe representa exatamente a nossa busca de Deus sem Jesus. E é por isso que nós temos tantos conflitos, porque queremos encontrar atalhos para chegarmos a Deus. Queremos
atravessar esse deserto das nossas vidas sem compreender, sem cumprir as leis divinas. Por isso, Filipe representa um pouco de cada um de nós na nossa limitação de fé. Então, a fé exige essa compreensão das leis divinas, né, essa proposta que Jesus veio nos trazer. E concernente à doutrina espírita, nós temos, por ocasião dos estudos, né, das pesquisas iniciais da revelação espírita, e já em trabalho de lançar o Livro dos Espíritos, o codificador espírita, Kardec, recebeu uma comunicação mediúnica assinada por várias entidades espirituais, cujo texto seria utilizado dentro do prefácio da obra intitulado Prolegômenos. No íntere desta comunicação, um parágrafo assim se expressa: coloca no cabeçalho do livro a cepa que te desenhamos, porque é o emblema do trabalho do Criador. Aí se acham reunidos todos os princípios materiais que melhor podem representar o corpo e o espírito. O corpo é o tronco, o espírito é o licor. A alma, ou espírito ligado à matéria, é o bago. O homem purifica o espírito pelo trabalho. E tu sabes que só mediante o trabalho do corpo é que o espírito adquire conhecimentos. Então, meus irmãos, esse desenho, né, que ele pede para ser colocado no livro, e que todos nós podemos ver no Livro dos Espíritos, é um ramo de uma videira, né, com cachos de uva, onde ele diz que esses ramos, né, essa videira, o corpo dos ramos seria o tronco. O espírito é o licor, né, é o suco, é o vinho que se extrai quando você espreme essa uva. E o corpo seria a própria uva, né, o bago. Então, veja, nós só podemos extrair essa essência divina, esse aprimoramento moral, espiritual, purificado quando macerarmos esse corpo. Quando nós pudermos, então, pela lei do trabalho, extrair o que há de melhor em nós. As dores que nós temos consoantes a todas as nossas dificuldades no caminho, né, que todos nós sabemos que não há como nós passarmos pelo planeta Terra sem sofrimento, se dá justamente por isso, né? Nós não estamos no planeta Terra a título de estância de férias, né? Tampouco de fazer turismo, embora o planeta seja muito bonito. Mas nós estamos aqui para aprender, né? Para macerarmos esse corpo físico, sofrermos, e aí vem todas as dificuldades que nós sabemos, né? Dificuldades financeiras, dificuldades de relacionamentos, né? As doenças que fazem parte da nossa caminhada ainda desse planeta de provas e expiações. Tudo isso faz parte desse processo, dessa travessia, né? Rumo ao nosso crescimento moral e espiritual. Quando o anjo Gabriel aproximou-se daquela jovem de Nazaré chamada Maria e disse que ela seria a mãe do Filho de Deus, ela teve medo. Que não teria, né? Imagina você ser chamado para ser a mãe do Filho de Deus. Mas ela confiou em Deus de olhos fechados e disse: eis aqui a escrava do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. A palavra do anjo era a palavra do próprio Deus, a palavra que se fez carne em seu ventre de virgem e mãe, e veio habitar em nosso meio. Essa mesma palavra Jesus nos ensinou a rezar e a chamar Deus de Pai, dizendo: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, né? E aí, isso me traz sempre a questão da nossa fé, da nossa entrega, né? Porque por mais que nós tenhamos as nossas crenças e sejamos partícipes de alguma religião e sejamos ativos, isso não faz com que nós tenhamos fé suficiente a ponto da entrega total quando nós temos problemas. Haja visto que as doenças psiquiátricas, né, a ansiedade, a depressão, o pânico, têm tomado conta da nossa sociedade. Por conta de quê? Por conta justamente dessa falta de entrega, dessa fé, dessa coragem que precisamos ter para dizer: Pai, faça-se segundo a tua vontade. Então a gente reza o Pai Nosso, aprendemos, rezamos, mas como é difícil a gente aceitar a vontade de Deus,
né? Porque nós rezamos e fazemos da oração como se fosse uma moeda de troca. Olha, eu vou rezar e pelo volume das minhas orações, pela força, pela tônica das palavras, eu serei com certeza atendido. Ou seja, eu peço para que seja feita a vontade do Pai, mas no íntimo eu espero que seja feita a minha, né? Então, na nossa caminhada não existe o chamado acaso, sorte. O que existe é algo chamado colheita, pois colhemos aquilo que plantamos. E você jamais colherá o que não plantou. E todos nós precisamos compreender esse ensinamento baseado nas leis de Deus. Quando nós temos essa compreensão, nós participamos de forma ativa e consciente de nossa vida, porque nos tornamos o único artífice de nossos destinos. Nós vamos tendo consciência de que, cumprindo as leis divinas, né, plantando o que é saudável, o que é correto pelas leis de Deus, a gente vai tendo a colheita de forma adequada, de forma satisfatória, né, de uma forma mais abundante, frondosa, de uma forma que nos agrade mais, que nos faça mais felizes. E é isso que é importante a gente entender. Precisamos compreender as leis divinas, a lei de ação e reação, a lei de justiça, amor e caridade, né? A lei do trabalho, para por ela nos nortearmos e conseguirmos cumprir a nossa missão na face da terra e sermos mais felizes. Sócrates, filósofo grego, há 500 anos antes de Cristo, 500 anos antes de Cristo, declarou não saber absolutamente de tudo. Ele até disse, né? Só sei que nada sei. Ele, o modelo dos sábios, né? Ele falou exatamente essa frase, né? Só sei que nada sei. Jesus, símbolo da humildade e bondade, sequer ensinou a ser Deus. Nunca exigiu mesuras de pretensos sacerdotes, seus e altares floridos, recamados de ouros ou nos palcos espetaculosos dos megacultos televisivos, como hoje nós vemos, né? As religiões tendo, se ornando de ouro, se ornando de tantas coisas, fazendo questões de serem profundamente homenageados, reverenciados, né? Então, Jesus tampouco alimentou a vaidade de se considerar chefe de uma religião ou do que quer que seja. No pretório, questionado por Pilato, és rei? Ele respondeu tranquilamente, sem nenhuma insolência, tu dizes que sou. Isso está em João, capítulo 19, versículo 37. Né? E no Evangelho, segundo o Espiritismo, né, no item orgulho e humildade, o Espírito Lacordaire vem nos dizer: o orgulho é o terrível adversário da humildade. Se o Cristo prometeu o reino dos céus aos mais pobres, foi porque os grandes da terra imaginavam que os títulos e as riquezas eram a recompensa de seus méritos e que a sua essência era mais pura que a do pobre. Acreditavam que essas coisas lhes eram devidas e por isso, quando Deus as retira, acusam-no de injustiça. Esse texto do nosso querido Emmanuel, o qual estamos estudando agora, nos ressalta: todos nós, perante a grandeza universal, devemos reconhecer a nossa condição de seres humildes, necessitados de aprimoramento e iluminação. E ele conclui dizendo: nele encontramos o pão vivo das almas. E desde o princípio, o seu amor infinito no orbe terrestre é o fundamento divino de todas as verdades da vida. Então, meus amigos, essa é a nossa mensagem, né? Essa é o que nós podemos falar a respeito desse texto de Emmanuel. Essa foi a nossa contribuição para o estudo da obra Caminho, Verdade e Vida. Amanhã estudaremos o capítulo 55 com o tema As Varas da Videira. Paz a todos.